Prosseguindo com o nosso trabalho a respeito de direito administrativo, estamos falando da descentralização. A descentralização da atividade administrativa e não descentralização política, por favor. Nós sabemos que na descentralização administrativa, uma pessoa jurídica, uma entidade, transfere a outra entidade uma determinada atividade. Essa descentralização poderá se dar de várias maneiras e a doutrina tem de fato classificado esse tipo de descentralização. Nós teremos a descentralização conhecida como geográfica ou territorial, teremos ainda a descentralização por serviço, também conhecida como funcional ou técnica, e ainda a descentralização por colaboração. Então vamos lá, vamos no nosso quadro fazer ali uma observação, uma ilustração do que de fato nós encontramos na primeira espécie de descentralização, que é a descentralização geográfica ou territorial. Vejamos lá. Então, de acordo com o que nós falamos, nós temos aí a descentralização administrativa que pode se dar de maneira geográfica ou territorialmente, que é a nossa descentralização por território ou geográfica. Temos também a descentralização por serviço, funcional ou técnica. E, finalmente, nós vamos encontrar a descentralização administrativa por colaboração. Interessa-nos a primeira, a descentralização por território ou geográfica. Neste caso, observe bem, a pessoa jurídica central destaca uma base territorial geograficamente delimitada, dá a essa base territorial personalidade jurídica, esse é o ponto mais importante que nós temos. Então, nós temos um pedaço do território que adquire personalidade jurídica. Todavia, não terá capacidade legislativa, mas tão só capacidade administrativa. Se fosse, observe, uma entidade política, como um estado, como um município, nós teríamos aí a casa legislativa, mas não é o caso. Então, nós temos, na descentralização territorial ou geográfica, uma base territorial, evidentemente, com personalidade jurídica, entretanto, sem capacidade política, sem capacidade para legislar. Esse tipo de descentralização é de fato existente de maneira corriqueira nos estados unitários. Estados unitários são aqueles onde eu tenho um único centro de poder, um único centro legislativo. Mas há uma divisão administrativa, onde eu fragmento o território, cada unidadezinha passa a ter personalidade jurídica, mas não possui capacidade para legislar, que é tão só da entidade central. No nosso caso, não há esse tipo de descentralização, mas já tivemos. Voltemos ao quadro, por gentileza. Na descentralização por território ou geográfica, há de fato a delimitação do território, dando-se a esta parte do território personalidade jurídica e capacidade administrativa. Você se lembra quando o Acre, antes de ser um estado, era um território? Sim, nesta época, o Acre era, de fato, o exemplo da descentralização administrativa por território. Tinha capacidade de administração, mas não tinha casa legislativa. Mas vejamos aí qual é, de fato, o conceito desse tipo de descentralização. Na descentralização por território ou geográfica, disse que ocorre quando uma entidade local, geograficamente delimitada, é dotada de personalidade jurídica própria, no caso, de direito público, com capacidade administrativa tão só, pois
Se houver capacidade legislativa, nós estaremos diante do que chamamos de descentralização política e não administrativa. Mas voltemos lá. Então, o que chama atenção nesse conceito é o fato de este território possuir personalidade jurídica, no caso de direito público. Agora, vamos fazer uma comparação bem simples. Olha o que nós temos. No mapa colorido que apareceu aí, nós temos um exemplo de descentralização política. E por quê? Porque cada unidadezinha dessa possui capacidade legislativa, até mesmo hoje o Acre. Mas antes, o Acre não era um estado, e sim um território. Tinha personalidade jurídica, sim, todavia não possuía capacidade política, não tinha capacidade para legislar. Então, naquela época, nós tínhamos ali uma descentralização territorial ou geográfica. Ora, mas a pergunta que surge é: quais são as características, de fato, desse tipo de descentralização? Vamos lá, vamos observar. De acordo com a doutrina, a descentralização administrativa, territorial ou geográfica se caracteriza, primeiro, por estarmos diante de pessoas jurídicas de direito público. E, além disso, possuir capacidade para autoadministração. Não há, neste caso, ressalto mais uma vez, capacidade legislativa, sob pena de, havendo esta capacidade, estarmos diante de uma descentralização política e não administrativa. Voltemos ao quadro. A outra característica que nós vamos encontrar é a delimitação territorial. Daí o nome, descentralização administrativa por território ou geográfica. E outra coisa, essas entidades não são criadas para uma atividade específica. Possuem, portanto, capacidade genérica. Diferentemente, por exemplo, de uma autarquia normal, não autarquia territorial, por gentileza, mas uma autarquia normal, como essas que nós conhecemos, Anatel, ANEEL, INSS. Essas autarquias possuem capacidade administrativa específica, pois são criadas para um determinado serviço, para uma determinada atividade. O que não é o caso. Daí falar-se que no território estamos diante de uma entidade que possui capacidade genérica e não específica. Agora, observe essa característica: pessoa jurídica de direito público. Em razão dessa característica, o professor Eli Lopes Meireles passou a qualificar o território como uma autarquia territorial. Então preste atenção, quando você ouvir falar na sua prova de autarquias territoriais, estamos falando de exemplo de descentralização administrativa por território. Mas cuidado para não confundir com desconcentração territorial. Ora, o que é isso? Na desconcentração, nós sabemos que a competência é diluída dentro da própria pessoa jurídica. Um fenômeno, portanto, interno. Essa competência fracionada ali dentro da mesma pessoa jurídica. Não cria-se uma outra entidade. Não contrata-se uma outra entidade. Dilui-se a competência dentro da própria pessoa jurídica. A exemplo, um município. Agora preste atenção. Imagine que o município fracione o seu território, estabelecendo regiões administrativas, onde ali nós teremos as subprefeituras. Subprefeituras são órgãos. Possuem capacidade administrativa, sim, levando em conta a competência que lhe fora transmitida por meio de lei. Mas são órgãos, não são pessoas jurídicas. Então, observe o nosso exemplo.
Olhe o município de São Paulo. Esse município de São Paulo, que é a capital aqui do estado de São Paulo, nós temos várias regiões administrativas. Todas as regiões coloridas aqui são administradas pelas subprefeituras do município de São Paulo. Neste caso, pergunto, houve uma descentralização administrativa? Não, houve uma desconcentração. E por quê? Porque nessas unidades coloridas que nós temos aqui, não há uma nova entidade, há um órgão. Não há uma nova pessoa jurídica, há um órgão. Então, observe muito bem, quando se fala de descentralização, estamos falando de transmissão de competência de uma pessoa jurídica para outra, diferentemente do que ocorre na desconcentração. A exemplo dessa que é desconcentração territorial, onde eu pego um pedaço do território, transmito-lhe tão só capacidade administrativa, no caso competências, mas não lhe dou personalidade jurídica. Isso é desconcentrar, um fenômeno que ocorre internamente. Então, muito cuidado com isso. Neste caso de desconcentração, fracionada de maneira geográfica, surgem aqueles que nós vamos chamar de órgãos locais ou órgãos regionais. Fenômeno vinculado de fato à desconcentração e não à descentralização. E neste caso de órgãos regionais ou órgãos locais, eu tenho sim a transmissão da competência. Todavia, não possuem eles personalidade jurídica, porque são órgãos. Quando eu crio uma entidade ou contrato uma entidade, eu tenho descentralização. No caso apresentado, aqui não. Isso é uma desconcentração. Tá bom? Com isso, nós terminamos mais essa aula a respeito da descentralização administrativa.